Se eu olhar para as 5 pessoas com quem mais você anda, eu consigo prever aonde você vai estar daqui a 2 anos. E não é porque eu sou inteligente, é porque o seu ambiente já decidiu isso para você. E o problema é que você acha que tá no controle. Existe uma ideia muito vendida hoje. Você pode ser o que você quiser, mas ninguém conta a parte que incomoda. Você até pode, desde que o ambiente permita. O ser humano, ele não foi feito para ser independente, ele foi feito para se adaptar. Lembrando que isso não tem nada a ver com liberdade. Bota isso na cabeça. E na maioria das vezes você não evolui, você se ajusta ao padrão. O seu cérebro tem uma prioridade maior que o sucesso: pertencer. E isso explica muita coisa. Você começa a agir parecido com quem você convive, normalizar comportamentos, baixar ou subir padrões sem perceber. Aí você deve estar falando, ah, isso é uma opinião. Não é, é comportamento previsível. É só você olhar na prática. Se todo mundo ao seu redor vive no automático, você nem percebe que automaticamente você entrou no automático também. Questão de relacionamento, se a pessoa que está do seu lado não cresce, ou você carrega sozinho, ou você desacelera. No ambiente de trabalho, se ninguém se esforça, o mediano fica bom. Agora é aquilo, ao contrário também funciona. Se o ambiente de trabalho é bom, te puxa pra cima, você acaba melhorando, mesmo que não esteja pronto. Aqui eu vou dar um exemplo do meu ciclo de amizades, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive bastante amigos, né? Vamos falar assim, amigos eu tenho poucos, eu tenho 3, 4. Mas eu tive muitos colegas, ciclos de amizades diversificados, né? E muitos, né? E eu vou usar o exemplo do meu ciclo de amizades do colégio. No próprio colégio eu estudei nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite, e eu conheci bastante gente. E um dos ciclos, eu sempre estudei em colégio público, e na época que eu estudava de manhã, um dos anos que eu estudava de manhã, à tarde eu fazia pré-vestibular. Meu avô, ele me deu esse presente. Ele falou, Daniel, vou te dar um presente. Eu pensei que era um videogame, que era um computador, e não. Ele falou que ia pagar um pré-vestibular pra eu cursar uma faculdade no futuro. De manhã, numa segunda-feira, a conversa que tinha com os colegas era de baile, de fulano que pegou fulano, e que DJ fulano quebrou tudo no baile. E, porra, os caras estavam pesadão e tal. E eu ficava meio que, cara, incrédulo com isso, porque apesar de estudar em colégio público a minha vida toda, em casa eu sempre tive uma educação muito boa, né? Eu não tô dizendo que eu não ia pra festa, que eu não bebo, não é nada disso. Mas eu tô dizendo que a gente tem algumas conversas que, pô, chega um momento que fica chato, né? Pô, segunda-feira de manhã os caras falando de baile, droga. E aí beleza, aí saía da escola, vinha em casa, comia alguma coisa e descia pro pré-vestibular. A conversa era totalmente diferente, o assunto era totalmente diferente, era o ambiente, cara. E são 2 ambientes educacionais, né? E as pessoas, tanto lá no colégio, tanto no pré-vestibular, estavam se preparando para a faculdade, ou deveriam. Sem entrar no mérito se você deve ou não cursar uma faculdade, um ensino superior, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas os assuntos eram sobre isso. Você fez a redação, você fez o simulado, você entendeu? É um ambiente que te puxava pra cima, que te fazia querer estudar, que te fazia querer atingir certos objetivos. Porra, entrando na faculdade, talvez eu tenha que me mudar, vou fazer prova pra tal, vou fazer a prova da UERJ, que não é o Enem, né? A prova da UERJ é uma prova separada. Então, assim, e aí, o que você acha? Vai fazer o vestibular? Faz vestibular também de faculdade particular, porque aí você consegue desconto. Ou seja, olha o ambiente que te molda, olha as conversas que você tem. E às vezes você pergunta, como é que eu mudo isso na minha vida? Como é que eu melhoro na minha carreira? Como é que eu busco objetivos maiores? Aí depende do ambiente que você está inserido. Eu sempre tive tendência para a parte de criação. Porque, querendo ou não, por exemplo, a minha mãe, ela é pintora. Então, assim, ela cria coisas, ela faz pinturas lindas. Talvez eu tenha puxado isso, só que com a internet. Criação de conteúdo, criação de ideias. Eu tenho ideias, né? O que me faltava era colocar em prática. E a partir do momento que, assim, na pandemia eu criei o canal e eu vi diversos amigos, né? Pessoas, assim, do ciclo de amizades debochando, zoando. Aí, Daniel tá com o canal, não sei. E aquele videozinho, e aquele canalzinho. Sempre tentando me diminuir, sempre tentando me rebaixar a algo que eles não tiveram coragem de começar. Muitos ali, eu vejo que são engraçados, têm carinho, mas só que eles não têm a coragem de botar a cara aqui, de ser julgado, de gravar vídeo pra 0 views. Então a pergunta é, em que ambiente você tá inserido? Eu continuo falando com todos, mas eu já não conto as mesmas coisas pra eles. Eu não divulgo o canal antigo eu já apaguei, eu já comecei um outro que é esse. Eu não fico falando dos meus planos, continuo conversando, às vezes saio pra beber, mas eu não tenho mais esse ciclo de ficar grudado. Final de semana a gente tem que se ver, frequentar a casa do tempo todo, não. Frequento a casa dos meus amigos, dos amigos que eu sei que não me julgam, a ponto de quando eu fizer sucesso, quando eu crescer,
confortavelmente vão beber do bom e do melhor, vão comer do bom e do melhor, porque sabe que quando comecei não ficaram me julgando, não ficaram apontando um dedo. Não foi um ambiente tóxico, vamos botar assim, entre aspas. Essa coisa de um homem é fruto do meio, você tem que olhar com frieza ao seu redor. Você tem que olhar e analisar. As pessoas que estão à minha volta, os exemplos que estão à minha volta, as 5 pessoas mais próximas a mim, alcançaram objetivos pelo menos parecidos com o que eu quero alcançar, chegaram onde eu quero, pelo menos estão caminhando para que tal coisa aconteça. Você tem que fazer uma distância estratégica. Não tô falando parar de falar. Tô falando que algumas pessoas não têm que ter acesso à sua vida diariamente. Por quê? Algumas pessoas têm que ter acesso à sua vida diariamente. É uma distância estratégica. Nem todo mundo precisa sair da sua vida, mas nem todo mundo precisa ter acesso a ela diariamente. Foi o que eu fiz. Eu continuo falando com as pessoas. A gente se dá bem, se encontra e tal. Mas até grupo de WhatsApp eu já não tô, não. Mas eu não tô falando pra você se distanciar. Eu tive um conhecido que ele falou num grupo que a gente tá, que ele falou assim, porra, aqui vocês só falam bobeirinha. Ninguém tá correndo atrás de nada, vocês não querem nada com nada. E saiu do grupo. É direito dele. É direito dele. Mas assim, sendo a pessoa que esse cara eu não falarei isso. Por outros motivos, eu não vou expor aqui. Mas assim, você não precisa ser esse tipo de pessoa escrota. Você também não precisa também estar sempre disponível ali, respondendo a pessoa, ajudando, porra, estando com ela diariamente, sabe? E chegou essa parte aqui que as pessoas, antes de comentar, se você comentou isso e não viu o vídeo todo, porra, aí você tá com um problema. Pô, Daniel, eu não tenho um ambiente físico bom. Ou seja, a minha casa, pô, meus pais. Eu moro com meus pais, eu sou menor de idade. Como eu faço pra poder, sei lá, fugir um pouco disso? Crie um ambiente digital bom. Cara, com todo o respeito do mundo. Olha o que você anda consumindo. Você fica vendo reality show? Sério que isso vai. O que o reality show ele pode te agregar? Entendeu? A não ser que você esteja fazendo uma pesquisa, um estudo. Eu, por causa da faculdade, eu tive que ver uma temporada de BBB. Eu acompanhei uma temporada de BBB, foi ruim pra caramba, mas era questão de marcas e tal, é outra história. Mas, porra, você acompanha mesmo isso? Você vê Rancho do Maia? Choquei? O que você consome vendo Choquei? Sabe? Acompanhando a Choquei. Crie um ambiente digital bom, com youtubers bons, te agregam alguma coisa. Cara, a Virgínia, você acompanha a vida da Virgínia, o que que a Virgínia já te deu, cara? Entendeu? A não ser que seja um caso raro, porra, a Virgínia me tirou da depressão, eu tava triste, comecei a acompanhar ela, a Mari Floflô. Porra, quantos seguidores tem a Mari Floflô? Nada contra a criança lá, mas, porra, sabe, o que que faz a pessoa seguir? O que que faz a pessoa seguir um cachorro no Instagram, cachorro de famoso? Caralho, irmão. Tipo, desculpa, mano, mas não. Você tem que sair da zona de conforto. Se só as amizades, pô, eu tô no colégio ainda, só as amizades do colégio são ruins, você vê que é a galera que te puxa pra baixo, cara, se força a entrar em ambientes que são bons, né? Conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Pô, é ruim no início, que a pessoa vai ficar meio com o pé atrás e tal. Mas se esforça isso, cara. E quando você se sentir desconfortável, pô, tô fazendo amizade com pessoas aqui novas e tal, você tem que entender que o desconforto é um sinal de crescimento. Quando eu entrei, eu luto, né? Eu não sei se não vai pegar, meu olho tá roxo, mas eu luto. No início, cara, pô, você entrar numa academia de luta é muito. Porra, você tá entrando num ambiente que as pessoas trocam porrada, vamos falar assim, em português, claro. E foi meio desconforto fazer amizade com gente que já é graduada, gente já é mais antiga, ou com mestre, entendeu? O mestre não vai chegar lá te abraçar, aí, treina aí, meu filho, não. Vai lá, cara, o treino começa daqui a 5 minutos. Ele vai cagar pra tu, e com o tempo você vai ganhando confiança, você vai fazendo amizades, entendeu? Eu fiz amizades na luta, fiz amizades por causa da luta, assuntos em comum, você enriquece o seu conhecimento. Se você parar pra pensar, no fim é simples, cara. Se você não escolhe o ambiente, alguém escolhe por você. Presta atenção nos pontos que eu falei durante esse vídeo. Você não precisa se distanciar de todo mundo, para de falar com todo mundo, né? Às vezes o ambiente ruim tá na sua casa. Mas você não precisa ter acesso a diário, não precisa falar tudo pra pessoa. Cria um ambiente digital, tá preso no local, cria um ambiente digital saudável, com pessoas que criam conteúdos saudáveis, conteúdos que te fazem bem, que te agregam alguma coisa. Separa, por mais que você goste de ver besterol, eu também vejo besterol. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Cortina de Fumaça, se eu não me engano. Os caras só falam merda, mas assim, é 1% da minha vida.
Eu sempre busco conteúdos legais, conteúdos que vão me ajudar, inteligência artificial, criação de conteúdo, ideias para criação de conteúdo. E 1% numa sexta-feira, no sábado, eu boto um besterol pra ver. Às vezes estou com os amigos aqui, amigos, de verdade. A gente bota uma coisa ruim pra ver, um besterol, um filme besterol. Deixa essa parte do entretenimento barato pra filmes e séries. Também você não vai fazer disso sua vida. Você não vai maratonar séries e séries o tempo todo sem construir algo legal, sem construir um ambiente bacana pra você viver. Mas o conselho que eu tenho pra dar é esse, cara. Olha com frieza ao seu redor, analisa o ambiente, analisa as amizades, o que você pode mudar, entendeu? Tá ruim em casa? Cria um ambiente digital bom. Porra, se você joga algum jogo, com certeza você já conheceu alguém, trocar ideia pra jogar, se aproxima dessa pessoa no Discord e tal. As pessoas falam muito mal das redes sociais e dos jogos online, tá em alta fala sobre isso, fala mal do Discord. Porra, mas eu fiz, fiz amizades legais aí nas redes sociais e em jogos. E é isso, se você gostou desse tipo de conteúdo, porra, deixa o like. Se você quer que eu esteja no seu ambiente, se inscreve no canal que eu vou postar mais vídeos como esse. E até uma próxima oportunidade. Se você for sair aqui, espero que você encontre YouTubers de qualidade que te ajudam a crescer e construir um ambiente mais saudável na sua vida. Valeu? Um abraço.